Oi, pessoal! Vamos iniciar a correção da lição de casa. Exercício 1. A tabela a seguir mostra a solubilidade de vários sais à temperatura ambiente em gramas por 100 ml. Então, ele mostra uma tabela em que essa massa que está determinada ela é dada em grama por cada 100 ml de solvente. Se 25 ml de uma solução saturada de um desses sais for completamente evaporado e o resíduo sólido pesou 13 gramas, determine o sal. Primeiro, ele dá duas informações importantes, que há 13 gramas desse soluto, né, que vai permanecer no recipiente depois que todo o solvente evaporar, e essa solução, ela tinha 25 ml, ou seja, eu tenho uma proporção de 25 ml de solvente para cada 13 gramas de soluto. A tabela, ela mostra a massa de soluto por cada 100 ml de solvente. Então, se você descobrir para cada 100 ml de solvente qual é a massa de soluto que você tem, você descobre qual é o material que respeita essa proporção. Portanto, daqui para cá, você está multiplicando por 4. Daqui para cá, você também precisa multiplicar por 4. Portanto, 13 vezes 4 será 52 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Portanto, olhando a tabela, o único material que respeita essa proporção é o nitrato de potássio, alternativa B. Exercício 2. A tabela a seguir fornece as solubilidades do cloreto de potássio, que é o KCl, e do carbonato de lítio, que é o Li2CO3, a várias temperaturas. Assinale a alternativa falsa. Primeira coisa que vocês precisam se atentar: ele não quer a alternativa correta, ele quer a alternativa falsa. Portanto, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. A dissolução do cloreto de potássio em água é endotérmica. Essa alternativa está correta. Por quê? Conforme analisamos a coluna do cloreto de potássio, percebemos que ao aumentar a temperatura, a solubilidade do material aumenta. Portanto, se a solubilidade é favorecida pelo aumento da temperatura, esse material apresenta característica de dissolução endotérmica. Alternativa B. O aquecimento diminui a solubilidade do carbonato de lítio em água. Percebemos que o material carbonato de lítio, conforme aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Portanto, essa alternativa também está correta. É um material que apresenta característica de dissolução exotérmica. Alternativa C. A massa de KCl capaz de saturar 50 gramas de água a 40 graus Celsius é 20 gramas. Para isso, é necessário olhar a temperatura de 40 graus Celsius e você identifica que a solubilidade do cloreto de potássio é 40 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Portanto, em 50 gramas de água, você terá 20 gramas em uma solução saturada. Portanto, a alternativa está correta. Alternativa C. Ao resfriar de 50 graus Celsius até 20 graus Celsius, uma solução que contém inicialmente 108 mg de carbonato de lítio em 100 gramas de água, haverá 25 mg de corpo de fundo de carbonato de lítio. Isso é mentira. Por quê? Olhando a temperatura de 50 graus e de 20 graus, que seria daqui para cá, há uma diferença de 25 miligramas. Porém, é um aumento de solubilidade, porque esse material tem característica exotérmica. Portanto, você aumenta a solubilidade dele quando você diminui a temperatura. Então, você não formaria corpo de fundo, você passaria de uma solução saturada para uma solução insaturada, podendo adicionar até 25 miligramas. Portanto, essa é a alternativa que o exercício pede. Por último, a 10 graus Celsius, a solubilidade do KCl é maior do que a do carbonato de lítio. A 10 graus Celsius,
a solubilidade do cloreto de potássio é de 31 gramas de soluto para 100 de água, enquanto do carbonato de lítio é 0,143, portanto é verdadeira. A solubilidade do cloreto de potássio é maior a 10 graus Celsius. Exercício 3. O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal de cromato de potássio em água. A solução indicada pelo ponto A está aqui, é o tipo de dissolução de dicromato de potássio que são denominadas respectivamente. Então, ele quer saber se uma solução determinada no ponto A, ela é caracterizada como insaturada, saturada ou supersaturada, e se esse material apresenta a característica de dissolução endotérmica ou exotérmica. A curva de solubilidade do material, ela é crescente, portanto, conforme você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade do material. Portanto, esse material é endotérmico. Ele tem a solubilidade favorecida pelo aumento da temperatura. O ponto A, ele determina uma solução construída a 50 graus, porém a quantidade de soluto é de 10 gramas para cada 100 gramas de água. Portanto, essa solução ela é insaturada. Por que insaturada? Porque uma solução construída a essa temperatura, ela pode ter até aproximadamente 40 gramas de soluto para cada 100 de água. Se ele apresenta 20, aliás, não é 10, 20 gramas, significa que esse material não atingiu a saturação. Então, a alternativa correta é solução insaturada.